O modelo do Hub-Raio, ele propõe que o sistema integrativo, ou seja, o núcleo semântico, que reside nos lobos temporais anteriores, nos dois hemisférios, são regiões que ocupam o ápice, o topo de hierarquias de processamento complexo em ambos os hemisférios. E essas regiões receberiam entradas convergentes de várias regiões do cérebro, assim como enviariam sinais divergentes, né, para essas regiões. Então, tanto sinais bottom-up quanto top-down. E, portanto, elas parecem ser bastante adequadas para desempenhar as diversas funções de união de características e sistematização que a teoria do hub-raio atribui a esse núcleo central, né, esse hub. Os conceitos de objetos, então, que são codificados por substantivos concretos, implicam em sistemas cerebrais específicos de modalidade para percepção e ação, que seriam os raios, e o sistema integrativo amodal, que reside bilateralmente nos lobos temporais anteriores, que seria o hub. Então, agora sintetizando o modelo. Esse hub une as características modais específicas, que estão distribuídas anatomicamente no cérebro, e organiza essas características de forma a tornar possível distinguir entre entidades que se enquadram no escopo de um determinado conceito e aquelas que não se enquadram. As evidências para esse modelo vieram de estudos com pacientes com demência semântica, em que a dissolução progressiva dos conceitos de objeto estava relacionada à atrofia gradual que ia acontecendo nos lobos temporais anteriores. Então, à medida que a atrofia ia avançando nos lobos temporais anteriores, ia havendo uma dissolução progressiva da capacidade de identificar conceitos. Estudos de PET, tomografia por emissão de pósitrons, e de fMRI, corrigida para distorção, identificaram que os lobos temporais anteriores eram ativadas quando indivíduos saudáveis processavam conceitos de objetos. Os estudos com estimulação magnética transcraniana demonstraram que interromper temporariamente a atividade dos lobos temporais anteriores em indivíduos saudáveis reduzia significativamente a capacidade de processar os conceitos de objetos. E estudos de fMRI corrigido para distorção, tanto quanto estudos de estimulação magnética transcraniana demonstraram que o hub semântico pode não depender igualmente em todos os aspectos dos lobos temporais anteriores, mas especialmente de uma região que é o giro fusiforme anterior e também do córtex inferolateral, que seriam as partes anteriores dos giros temporais inferior e médio. Então, a demência semântica, como a gente já viu na apresentação anterior, é uma doença neurodegenerativa, uma variante específica da afasia progressiva primária, na qual a capacidade de processamento conceitual vai se deteriorando gradualmente. Ela atinge principalmente os lobos temporais anteriores, nos dois hemisférios, embora haja frequentemente uma assimetria maior à esquerda. Conforme a doença vai avançando, tem uma perda de tecido e um hipometabolismo crescente nessas estruturas, especialmente nas partes ventral e lateral, além de uma extensão gradual para as regiões cerebrais vizinhas. Os pacientes com demência semântica, eles tendem a ter dificuldade em praticamente todas as tarefas verbais e não verbais que requerem a recuperação e processamento de conceitos de objetos. O desempenho é ruim quando eles são solicitados a nomear imagens. Também quando são solicitados a associar palavras com imagens, a verificar se palavras se referem a determinadas imagens,
classificar palavras de acordo com a semelhança, classificar objetos de acordo com a semelhança, então o nome do objeto e a imagem do objeto, demonstrar o uso adequado de objetos ou reconhecer objetos com base em características visuais, auditivas, somatosensoriais e gustativas ou olfativas. Apesar dessa dificuldade de nomear essas imagens, né, de acordo com nessas diferentes tarefas, eles têm em geral um bom desempenho em testes independentes de percepção básica, em testes autobiográficos e testes de memória de trabalho, de resolução de problema e atenção, pelo menos até o avanço maior da doença. Então, é um indicativo de que o hub amodal nos lobos temporais é interrompido primeiro, então o raio visual, por exemplo, começa a funcionar mal à medida que a atrofia vai se espalhando para partes mais posteriores do giro temporal inferior e médio, dos giros, né? Aqui na figura 10.11, a gente tem o acompanhamento de um paciente, né, que é identificado como EK. A gente vai ver o perfil da lesão em 3 momentos em que o cérebro foi mapeado. No momento A, a gente tem 4 cortes axiais inferiores, que estão indicados aqui na imagem superior, onde eles foram efetuados, esses cortes, na imagem superior aqui à esquerda, mostrando a extensão da atrofia em 3 períodos diferentes de tempo. E aqui na parte B do estudo, à direita, a gente tem as extensões completas das lesões retratadas em cérebros renderizados. Então, a gente tem o período 1 de testagem indicado em amarelo, o tempo 2 em azul e o tempo 3 em rosa. O que a gente pode perceber, então? Antes de ir para a análise. O período foi para esse mapeamento em 3 tempos foi de aproximadamente 5 anos e ele foi acompanhando o padrão e o grau de perda de tecido cortical do paciente, bem como seu desempenho comportamental em uma bateria de tarefas semânticas padronizadas, avaliadas anualmente em 3 ocasiões diferentes, a partir do ano de 2002. Então, ao longo dos 3 períodos de tempo, a distribuição da perda de tecido foi semelhante nos hemisférios esquerdo e direito, mas um pouco mais grave no esquerdo. Em T1, a atrofia parecia restrita aos lobos temporais anteriores, afetando especialmente o polo temporal e, na superfície ventral do lobo temporal, o giro fusiforme anterior e o giro paripocampal anterior. Então, está indicado aqui nessas imagens do tempo 1, então, a localização. No tempo 2, houve um desenvolvimento adicional da atrofia em relação ao tempo 1 e, juntamente, foi comprometida uma extensão posterior dos giros temporais inferior e médio, mais uma vez, mais lateralizada à esquerda. Então, a gente vê aqui o aumento da extensão das áreas afetadas pela demência semântica. E no tempo 3, embora a perda de tecido cortical fosse mais grave nos lobos temporais anteriores, ela se espalhou ainda mais por outras partes dos lobos temporais. Então, acometeu em grande parte aqui os lobos temporais. E aí, com relação às tarefas semânticas que foram testadas ao longo desses 3 tempos. A primeira consistia na nomeação de objetos e envolvia nomear oralmente o conjunto de figuras de objetos comuns. A média de controle era de 98% de acerto.
A segunda tarefa era a correspondência entre palavra e imagem. Envolvia, então, ouvir uma palavra falada e combiná-la com a imagem correta em um conjunto de 4 itens, que poderiam ser o item alvo, como cavalo, um distrator que estava dentro do mesmo domínio semântico, como, por exemplo, um leão, ainda é um animal, e 2 distratores de outros domínios, como, por exemplo, a maçã e o carro, que eram de outras categorias semânticas. A média de controle é de 100%. A terceira tarefa de fluência categorial envolvia um rótulo de categoria, por exemplo, animais, que identifica uma determinada categoria, e produzir o nome de tantos membros dessa categoria quanto fosse possível no intervalo de 1 minuto. A média era de 17,1 de acerto de palavras. A quarta tarefa era de verificação de propriedade e envolvia dar resposta sim ou não para perguntas sobre características de objetos comuns. Algumas características eram compartilhadas por muitos tipos de objetos dentro do mesmo domínio, por exemplo, um camelo tem pernas, e outras eram distintivas para um determinado tipo de objeto. Então, o desempenho do paciente em todas as 4 tarefas foi diminuindo ao longo do tempo e acompanhando a progressão da atrofia do córtex. Então, a gente tem aqui o gráfico mostrando essa progressão. As pontuações obtidas pelo paciente em um subconjunto de tarefas administradas pelo pesquisador Bright e seus colegas durante os 3 exames anuais. A gente tem a coluna do T1, T2 e T3. Então, aqui no primeiro gráfico, o que a gente vê? No tempo 1, né, na primeira testagem, quando a perda de tecido parecia ainda confinada aos lobos temporais anteriores, já se manifestava o déficit semântico bastante significativo. Então, na tarefa de nomeação de objetos, a pontuação foi de apenas 20% e houve proporções aproximadamente iguais, tanto de erros superordenados, quando ao invés de dizer o animal, ele dizia a categoria, por exemplo, animal em vez de cavalo, e erros coordenados, por exemplo, dizer cachorro no lugar de gato. E a maioria dos outros erros era composto de não sei. Então, o acerto de 20% ele era igual tanto para erros superordenados quanto para erros coordenados, era bastante próximo. A pontuação de 89% na tarefa de correspondência entre palavra e imagem estava, embora pareça alta, estava abaixo do normal. O desempenho bastante prejudicado tanto na tarefa de fluência categorial, reconheceu apenas 7 itens, quanto na tarefa de verificação de propriedade, 72%, e muito mais dificuldade em fazer julgamentos sobre características distintivas do que sobre as características comuns de objetos, que é um padrão frequentemente identificado em pacientes com demência semântica. Então, a gente vê que o desempenho vai caindo ao longo do tempo. Aqui no segundo e no terceiro gráfico. No segundo tempo, quando a perda de tecido já tinha se estendido então para o giro temporal médio posterior, o desempenho em todas as tarefas piorou. Quando a atrofia espalhou ainda mais, embora o desempenho na tarefa de correspondência, palavra-imagem, que é aqui nesse segundo gráfico, no segundo gráfico que está à esquerda. Embora o desempenho na tarefa, então, de correspondência entre palavra e imagem permanecesse estável, o desempenho na tarefa de fluência categorial, aqui nesse gráfico à direita, diminuiu mais significativamente e a paciente foi incapaz ou não quis completar a tarefa de nomeação de objetos e de verificação de propriedades.
Então, por exemplo, na tarefa de verificação de propriedade, ela se recusou a responder a primeira pergunta que foi feita, que era: uma maçã tem alça? Afirmando que a maçã é algo onde se coloca comida. O curso, então, paralelo entre a atrofia cortical da paciente e o distúrbio conceitual, a dificuldade de responder a tarefas conceituais, apoia a visão do modelo do Hub e o raio de que os lobos temporais anteriores desempenham um papel crítico no processamento de conceito de objeto. Então, unindo, né, interrelacionando essas características processadas pelas regiões de modalidade específica. Então, é uma evidência adicional. Veio de um teste de predição de que quando o núcleo do lobo temporal anterior está danificado, o desempenho vai ser dominado por respostas de semelhança superficial, modal, e menos reflexivo da estrutura semântica de ordem superior. Então, foram testados participantes de controle e 6 pacientes com demência semântica, que receberam uma tarefa de correspondência de amostras que foi especialmente construída para esse estudo. Como foi a tarefa? Foram apresentadas uma palavra e uma matriz com 9 imagens. E a tarefa era indicar quais dessas imagens mostravam objetos que pertenciam à categoria especificada por aquela palavra. Os sujeitos foram informados previamente de que havia sempre mais de um alvo naquela matriz. E, na verdade, o experimento foi configurado para que o número de alvos variasse entre 2 e 3. Tanto os alvos quanto os distratores, eles foram escolhidos de forma a permitir que os pesquisadores confrontassem a identificação por semelhanças superficiais com o pertencimento à categoria. Então, entre os alvos típicos, a gente tinha, por exemplo, um gato padrão, um gato normal, alvo atípico, um gato sem pelo, distratores completamente não relacionados, como um trem, e parcialmente relacionados, como um lontra, um animal bastante próximo. E também tinha distratores pseudotípicos, como chihuahua, que é superficialmente semelhante ao alvo típico, mas que não pertence realmente à categoria. Então, os pesquisadores esperavam que os pacientes com demência semântica cometessem principalmente 2 tipos de erro. Ou subgeneralizações, quando eles não escolhiam todos os alvos típicos, ou supergeneralizações, quando eles escolhiam incorretamente alvos pseudotípicos. As expectativas dos pesquisadores foram confirmadas e reforçam a afirmação de que os lobos temporais anteriores implementam um sistema semântico integrativo, como é postulado no modelo do Hub e Rai. Um outro suporte adicional veio de um estudo de acompanhamento que empregou uma metodologia comparável, mas utilizou palavras em vez de imagens na matriz de escolha. Então, aqui está a palavra, né, que é gato, bola, peixe e acho que ferramenta. E aí, as imagens que precisariam ser escolhidas. As imagens de animais eram organizadas aproximadamente por semelhança visual, e o resultado foi que a fronteira do conceito de gato precisa ter uma forma complexa para incluir exemplares que são estruturalmente diferentes de gato e excluir os não gatos visivelmente semelhantes. Então, o conceito ele é bastante complexo. A fronteira que diferencia um conceito de outro, uma categoria de outra, é bastante tênue. Então, aqui na figura A, na figura superior,
A gente tem o que seria a fronteira, então, dentre esses animais, como que eu traçaria a fronteira entre todos os animais, que englobasse todos os animais que estão dentro do conceito e excluísse os que não estão dentro. E aí a gente pode ver que é uma fronteira bastante complexa e que pode ser codificada dentro desse espaço semântico amodal, que é multidimensional e é totalmente funcional, como é postulado como sendo a função dos lobos temporais anteriores. E aqui na figura B, está demonstrando que quando esse espaço se desfaz, como no caso do dano cerebral da demência semântica, essas fronteiras não são codificadas adequadamente. E aí podem ser codificadas apenas fronteiras muito simplistas. Então vamos observar com mais cuidado aqui a figura A. É uma variedade de animais, então está organizado especialmente em termos de semelhança visual aproximada, e pode refletir a forma da representação modal da porção lateral do giro médio fusiforme, como seria preconizada no modelo de cognição fundamentada, então, pela região específica de modalidade visual. Então, identificar todos os gatos implicaria em traçar uma fronteira complicada, incluindo os típicos e os atípicos, e ao mesmo tempo excluindo os não relacionados, e aqueles que são superficialmente relacionados. E a figura B, o que ela mostra? Que o estabelecimento, então, do limite da categoria, sendo uma das principais funções do lobo anterior, o lobo temporal anterior, uma vez ele estando danificado, como acontece na demência semântica, a configuração desse limite ficaria bastante dificultada, ficaria embaçada. Então, a gente veria casos de subgeneralização, que são esses animais aqui que estão contornados em vermelho, que são membros atípicos que deveriam ter sido incluídos na categoria gato, não foram. E dentro do círculo, os que estão no retângulo azul são membros que são superficialmente parecidos, mas não pertencem à categoria, então deveriam ter sido excluídos e foram incorretamente incluídos. Muitos pesquisadores acreditam que esses achados da demência semântica fornecem evidências bastante fortes de que os núcleos do lobo temporal anterior são os nodos essenciais na arquitetura neural do conceito de objeto. Só que esses achados têm limitações em dois aspectos. Um, que é difícil descartar uma possibilidade de que mesmo em pacientes no estágio inicial da demência semântica, os déficits semânticos observados podem ser realmente devido a danos subliminares, danos que escapam à detecção da tecnologia cerebral que temos atualmente. Ou seja, não tem como a gente descartar que áreas de processamento modal específicos estejam comprometidas e que hoje não seja ainda possível de detectar. E não é viável inferir, a partir de estudos neuropsicológicos com pacientes com deficiências, com demência semântica, que certos setores dos lobos temporais anteriores contribuem mais para o conhecimento conceitual do que outros. Para superar essas limitações, a pesquisa com o modelo do Hub e raio recorre a outros métodos, especialmente experimentos com fMRI e estimulação transcraniana. O fMRI tem uma fraqueza que a gente já ouviu bastante, né, que é os sinais boldes, que são interrompidos próximo às cavidades cheias de ar,
devido a discrepâncias na suscetibilidade magnética do ar, do osso e da água. Então, os lobos temporais anteriores, por serem muito próximos dos seios paranasais, que estão cheios de ar, eles são tímidos, seriam um pouco detectáveis ao fMRI, a ativação nessas regiões. Os avanços no domínio do fMRI tornam possível corrigir essa perda de sinal. Então, uma outra evidência vem da comparação de dois estudos, o primeiro é do Visser e seus colaboradores, que revelaram que uma atividade semanticamente impulsionada de maneira significativa nos lobos temporais anteriores. Como foi o estudo? A cada tentativa da condição semântica, os sujeitos liam 3 palavras que denotavam objetos em um domínio particular, e depois eles tinham que decidir se uma quarta palavra, que aparecia em letra maiúscula, denotava um objeto dentro do mesmo domínio ou de um domínio diferente. Então, um exemplo: táxi, barco, bicicleta, avião. Resposta sim, pertence ao mesmo domínio dos meios de transporte. Táxi, barco, bicicleta, colher. Resposta não, porque colher não pertence ao mesmo domínio. O outro estudo, feito pelo Devlin e colaboradores, era um protocolo experimental que tinha mostrado o envolvimento dos lobos temporais anteriores em imagens PET, que não tem a mesma fraqueza do efeito Bode do fMRI. A cada tentativa da linha de base, os sujeitos viam 3 sequências de letra específica e depois decidiam se a quarta sequência, que aparecia em letras maiúsculas, mostrava a mesma letra ou uma letra diferente. Então, uma sequência de errinhos, seguido por R maiúsculo, sim, é a mesma letra, e uma sequência de errinhos seguida da letra D maiúscula, não é a mesma letra. Aí, o que a comparação entre esses dois estudos demonstra? Quando contrastada a condição semântica com a linha de base, a atividade tem uma atividade significativa nos lobos temporais anteriores. Então, aqui a gente tem o resultado do fMRI, padrões de atividade representados na superfície ventral, né, o cérebro renderizado, bastante lateralizada aqui à esquerda. Atividade mais forte do que no hemisfério direito. A atividade é predominantemente ventral, centrada no giro fusiforme anterior, com alguma extensão tanto rostral quanto medial, né? Então, tanto para frente quanto para o meio. O estudo sugere que essas porções do lobo temporal anterior podem ser especialmente importantes para a compreensão de conceitos de objeto. Resultados análogos foram obtidos pelo Binney e seus colaboradores. Eles também corrigiram a perda de sinal Bode do fMRI para investigar a contribuição dos lobos temporais anteriores no processamento semântico. Eles utilizaram uma tarefa de condição semântica que envolveu tomada de decisão sobre sinônimos. Então, os participantes decidiam qual de 3 palavras de escolha, patife, polca, junta, era mais similar em significado à palavra de prova, trapaça. Então, nesse caso aqui, patife, polca é uma dança em ritmo, em compasso de ritmo. As palavras foram cuidadosamente combinadas, tanto em termos de imagem quanto de frequência. E a linha de base, com um formato comparável, envolvia números. Em cada tentativa, os participantes decidiam qual de 3 números estava mais próximo em valor do número de prova. Eles contrastaram a condição semântica com a linha de base e encontraram atividade significativa em alguns dos mesmos setores dos lobos temporais anteriores que o Visser e seus colaboradores tinham encontrado, mais notavelmente no giro fusiforme anterior, junto da parte anterior do giro temporal inferior. Então, as mesmas regiões.
A atividade do lobo temporal anterior foi mais fortemente lateralizada à esquerda do que o Visser e seus colaboradores tinham identificado, talvez porque a tarefa semântica se baseou mais em relações lexicais processadas no hemisfério esquerdo, que é o dominante. Então, aqui a gente tem os mapas de ativação cerebral em contraste com os dados comportamentais das demência semântica e da estimulação transcraniana do Binney e colaboradores. E os mapas aqui mostram a ativação do hemisfério esquerdo na figura A e B e direito na figura C, na análise de todo o cérebro, da diferença entre a tarefa semântica de julgamento de sinônimos e a tarefa de linha de base, que era de julgamento numérico. A ativação mostrada na escala de cores vermelho-amarelo sobreviveu a limites estatísticos muito mais rigorosos do que a ativação no hemisfério direito, principalmente aqui, na escala azul e verde. A precisão média, aqui na figura D, de pacientes com demência semântica, realizando a tarefa semântica em comparação com o grupo controle saudável, que foi pareado por idade. Na figura central aqui embaixo, a figura E, a gente tem a região de interesse, identificado como ROI, a sigla do inglês, derivada de um mapa de hipometabolismo em pacientes com demência semântica, em azul, e outra região de interesse centrada em coordenadas médias da estimulação transcraniana em vermelho. Na figura F, a gente tem os tempos de decisão para a tarefa semântica e a tarefa de linha de base antes e depois da estimulação transcraniana sobre o lobo temporal anterior esquerdo. Bom, então, agora as observações aqui que o Kemmerer faz a respeito do estudo do Binney. Ele diz que tem uma virtude bastante específica desse estudo, né? As tarefas semânticas e a linha de base que foram utilizadas no fMRI tinham sido previamente utilizadas não apenas em experimentos neuropsicológicos com pacientes com demência semântica, como, por exemplo, do Jeffries, mas em 2 outros experimentos com estimulação transcraniana com indivíduos saudáveis, o estudo do Pobrick e da Lambon e Ralph. Então, isso torna possível procurar resultados convergentes entre os 3 métodos, né? Estudo neuropsicológico, fMRI e estimulação transcraniana. Em relação à demência semântica, o Jeffries e os seus colaboradores demonstraram que pacientes com essa doença estão, em média, gravemente prejudicados na tarefa de julgamento de sinônimos. O Binney e os colaboradores seguiram esses achados do Jeffries, buscando determinar se alguma das regiões específicas do lobo temporal anterior ativadas no experimento de fMRI estava no grande território dos lobos temporais anteriores, tipicamente afetados na demência semântica. A análise da região de interesse, usando um mapa de perda de tecido na demência semântica, foi feita com base no estudo do Galton. A descoberta deles é que 2 áreas corticais específicas, o giro fusiforme anterior esquerdo e o giro temporal anterior esquerdo, não apenas exibiam atividade mais significativa quando os indivíduos saudáveis realizavam tarefa de julgamento de sinônimos, mas também exibiam uma quantidade significativa de atrofia nos pacientes com demência semântica. Então, seria essa região aqui do giro fusiforme anterior esquerdo. E, portanto, então, os dados do fMRI se encaixam com os dados da pesquisa do estudo neuropsicológico com pacientes com demência semântica de maneira bastante notável.
Aqui está o giro temporal inferior. Em relação, então, à estimulação transcraniana, não é possível estimular o giro fusiforme anterior, porque ele está localizado na superfície ventral do córtex temporal e, portanto, está bem longe do couro cabeludo. Mas é possível estimular a região inferolateral do lobo temporal anterior, que são as partes anteriores dos giros temporal inferior e médio. A região foi alvo de 2 estudos que visavam determinar se interromper temporariamente a funcionalidade da região em indivíduos saudáveis atrasaria suas respostas na tarefa de julgamento de sinônimo. E as previsões foram confirmadas. Quando a estimulação era aplicada na região-alvo no hemisfério esquerdo, em comparação com nenhuma estimulação aplicada, o tempo de reação era mais lento na tarefa de julgamento de sinônimo, mas não era na tarefa de julgamento de números. Então, esses resultados da estimulação transcraniana são bastante compatíveis, tanto com os resultados da demência semântica, dos estudos neuropsicológicos, quanto do fMRI. Então, aqui no gráfico, em branco, a gente tem o resultado sem estimulação transcraniana, em vermelho, com a estimulação transcraniana. Então, o resultado no julgamento de números e o resultado no segundo conjunto de colunas aqui para o julgamento semântico. Então, bastante comprometida quando havia aplicação da estimulação transcraniana. E aqui na figura 10.17, a gente tem os dados adicionais do estudo do Binney, a distribuição no lobo temporal da ativação semântica em indivíduos saudáveis em comparação com a perda de volume em pacientes com demência semântica. Então, aqui nessa primeira parte da imagem, nas figuras A e B. A figura A está mostrando as regiões de interesse do lobo temporal usadas para avaliar a distribuição da ativação semântica no lobo temporal anterior. E no B, a gente tem um exemplo de varredura de ressonância magnética de um paciente com demência semântica, sobreposto às regiões de interesse do lobo temporal usadas em estudo volumétrico anterior de demência semântica, no estudo do Galton. Bom, então aqui na segunda parte, nos gráficos C e D, a gente vê no C a ativação semântica, na tarefa de julgamento de sinônimos versus a tarefa de julgamento de números, da linha de base, distribuída dentro de cada subdivisão do lobo temporal, que havia sido marcado lá na figura A, com diferentes cores. Então, a gente está vendo em lilás aqui maior ativação no giro fusiforme. Aqui em amarelo, a gente tem o giro temporal inferior e nesse verde azulado aqui, do giro paripocampal. E aqui no segundo gráfico D, a gente tem a distribuição da perda de volume do lobo temporal em um grupo de pacientes com demência semântica. Então, a gente vê a coincidência aqui em lilás com o giro fusiforme, bastante afetado. Aqui uma fusão entre o giro temporal inferior e o giro temporal médio posterior, em segundo lugar, e depois o giro paripocampal, aqui em verde azulado. E quanto à região do lobo temporal anterior, inferolateral, do hemisfério direito? Será que os estudos com estimulação transcraniana nesse local teriam o mesmo efeito? Embora a região não tenha cruzado o limiar estatístico para ativação significativa em fMRI no estudo do Binney, é uma região que tende a ser disfuncional na demência semântica, e esse é um fato bastante estabelecido que apoia
a possibilidade dela cooperar com o seu lado homólogo no hemisfério esquerdo, na implementação do hub semântico. Então, foi feito um teste de aplicação de estimulação transcraniana não apenas na região-alvo do hemisfério esquerdo, mas também na região-alvo no hemisfério direito, enquanto os sujeitos realizavam a tarefa de julgamento de sinônimo e a tarefa de julgamento de número. Resultado, essencialmente o mesmo, independente de qual hemisfério era estimulado. Isso permite inferir que interferir na operação, no funcionamento da região nos dois hemisférios aumenta significativamente o tempo de reação na tarefa lexical, mas não na tarefa numérica. Essas descobertas, então, reforçam uma das principais afirmações do modelo hub e raio, de que os conceitos de objetos dependem dos lobos temporais anteriores bilaterais. Aí vamos agora observar o gráfico, entender o que ele está mostrando. Então, resultado é essencialmente o mesmo, né, nos dois hemisférios. A gente está vendo aqui nas primeiras colunas, nas duas primeiras colunas, o hemisfério esquerdo e nas dois últimos conjuntos de barras aqui é o hemisfério direito. Em azul, a gente tem a ativação sem estimulação e em lilás a ativação com estimulação transcraniana. O que a gente pode verificar? Que interferir brevemente na operação no lobo temporal esquerdo ou no direito, tanto faz, em pacientes saudáveis, aumenta significativamente o tempo de reação em uma tarefa semântica de julgamento de sinônimos. Então, a gente está vendo aqui as duas primeiras colunas a tarefa com números. As duas colunas que vêm em segundo plano aqui, no lado esquerdo, são as tarefas de julgamento de sinônimos. Então, a gente vê a coluna em lilás do desempenho, o aumento do tempo de desempenho na tarefa de sinônimos, e na tarefa de números não houve um aumento do tempo. Na segunda dupla aqui de barras, né, no lado direito desse gráfico, a gente vê também, né, a tarefa de números no hemisfério direito. Não há uma diferença, há um aumento, mas não é significativo no tempo no processamento de números, quando tem a aplicação da estimulação, mas quando tem a aplicação da estimulação na tarefa com julgamento de sinônimos, aí a gente vê um aumento significativo aqui do tempo. Essas descobertas, o Kemmerer faz uma observação que ele considera importante. Os protocolos de estimulação transcraniana envolveram estimular os locais-alvo continuamente por 10 minutos antes da tarefa. Esse tipo de estimulação produz efeitos comportamentais que duram vários minutos depois do término da estimulação. Isso já tinha sido detectado. E aí a questão esses efeitos comportamentais são devido a mudanças neurofisiológicas perto do local da estimulação, remotamente desse local, ou uma combinação de ambos? Aí existem mais perguntas sem resposta. Existem assimetrias hemisféricas nas funções dos lobos temporais anteriores? Seria, por exemplo, o lado esquerdo mais envolvido na codificação, na compreensão de conceitos codificados linguisticamente, e o lado direito com os que não são linguísticos? As duas regiões-chave dentro dos lobos temporais anteriores, né, ou pelo menos supostamente, né, chave, que são o giro fusiforme anterior e o inferolateral,
elas realizam diferentes tipos de operação semântica? Os estudos sugerem que as partes mediais dos lobos temporais anteriores desempenham papéis mais importantes no processamento conceitual desempenham papéis importantes no processamento conceitual integrativo multimodal. Então, seriam essas regiões que fariam a integração entre diferentes aspectos sensoriais e motores dos conceitos. A pergunta que fica é como conciliar com os dados independentes que sugerem que os lobos temporais anteriores estão mais fortemente associados a conceitos sociais do que a conceitos, a outros domínios semânticos. E também como as funções conceituais do hub dos lobos temporais anteriores se relacionam com as funções conceituais também de tipo hub integrativas, aparentemente semelhantes do giro angular esquerdo. Então é isso. Terminamos e não sei o quanto erramos nessa apresentação.